Então, pessoal, como é que funciona na prática? Temos as 4 bobinas, o eixo do motor e, fisicamente no motor, no caso aqui que a gente está usando um motor unipolar, tem um outro tipo de motor de passo, que é o motor bipolar, mas ele vai ser visto em outra aula, tá? As bobinas são dessa forma. E aqui o eixo. Sendo que cada bobina tem uma ramificação, totalizando 6 fios. Se eu pegar essa estrutura e desenhar aqui embaixo, ficaria assim. Essa pontinha aqui, a gente chama, por exemplo, 1A. Aqui 1B, 2A, 2B. Esse ponto central aqui seria o comum, tá? O comum dos lados 1A e 1B. E aqui vai ser o comum do 2B, do 2A e do 2B. Na prática, a gente faz o seguinte. Esse comum, em geral, é um fio vermelho, certo? Esse comum aqui também é um fio vermelho. Essas duas bobinas são independentes. Esse 1A bem aqui seria essa bobina bem aqui, bobina 1A. Ou seja, entre o comum e esse lado bem aqui. Esse trechinho de bobina está bem aqui. Entre esse comum e 1B, esse outro trechinho de bobina está bem aqui. Entre o comum e o 2A, esse trecho de bobina é essa bobina bem aqui, 2A. Entre o comum e o 2B, esse trecho de bobina bem aqui é representado aqui. A gente não viu que para fazer o eixo se movimentar no sentido anti-horário, a gente tem que acionar primeiro essa bobina, depois essa, depois essa, depois essa. Então eu tenho que ligar na sequência, eu tenho que ligar 1A, tenho que ligar essa bobina para ele vir para cá. Se eu quiser que ele se mova nesse sentido, eu tenho que acionar agora quem? Tenho que acionar agora 2A. Se eu quiser girar mais 90 graus, tenho que acionar 1B. Mais 90 graus, tenho que acionar 2B. E aí é só acionar 1A de novo, que ele vai fazer o movimento completo, no sentido anti-horário. Se eu quiser rodar ele no sentido horário, eu tenho que ligar 1A, depois ligar quem? Para girar para cá, ligar 2B, depois ligar quem? 1B, depois ligar 2A. E aí, começar de novo. Como geralmente isso é feito na prática? Geralmente, esse fio aqui, ele é colocado no mais, tanto esse vermelho quanto esse outro bem aqui. Então, vocês concordam que para ligar essa bobina, quem eu tenho que colocar aqui em 1A? O vermelho já tem o mais. Em 1A eu tenho que colocar o menos. Então, ó, aqui eu tenho uma bobina, que tem 2 pedacinhos de fio. Um lado dele é 1A, o outro lado é o fio vermelho. O fio vermelho está sempre no mais. Se eu colocar o menos bem aqui, essa bobina vai ligar. Mesma coisa aqui. Eu tenho uma bobina. No caso aqui, um lado dela é o 2A. O outro lado está ligado no mais. Como é que eu faço para ligar ela? Basta eu colocar um menos bem aqui, no 2A. E ela vai mover para cá. Mesma coisa aqui agora, 1B. Eu tenho uma bobina, um lado está direto no mais, o outro lado é 1B. Como é que eu faço para ligar ela? Basta colocar um menos aqui, no 1B. E aqui também, uma bobina, um lado direto no mais, o outro lado no 2B, basta colocar o menos no 2B.
Ou seja, para fazer ele girar, eu vou correndo com quem? Eu vou correndo com o meu sinal de menos, passando por cada uma das bobinas, fazendo assim o acionamento. Ou seja, eu coloco o menos em um A, ou em 2A, ou em 2B, ou em 1B, numa determinada sequência, para ter um movimento no sentido horário ou um movimento no sentido anti-horário. Então aqui seria 1A, 1B, comum. 2A, 2B, comum. E para identificar isso aqui no motor físico, basta fazer as medidas. Vocês concordam que, se eu colocar o multímetro na escala de resistência, entre esse vermelho e esse 1A, eu vou ter um valor. Entre esse vermelho e esse 1B, eu vou ter um valor de resistência. Entre esse e esse, eu vou ter o dobro desse valor. Se daqui para cá eu medir 18, daqui para cá eu medir 18, daqui para cá eu vou ter 36. Aqui, a mesma coisa. Vamos ver na prática? Bem, pessoal, repara que, pelo nosso estudo, são 6 fios, e aqui o motor de passo tem 6 fios. Como identificar eles? Vamos usar o multímetro na escala de resistência. Quando a resistência estiver bem baixinha, ele vai botar a resistência baixa. O que foi dito? Em geral, os fios comuns são da cor vermelha. Então vamos medir do vermelho para qualquer um dos fios e ver em que momento ele apresenta uma resistência baixa. Vamos escolher um vermelho qualquer. E colocar aqui, por exemplo, no laranja. Marcou 17,8 ohms. Vamos dizer, então, que esse ponto aqui vai ser 1A. Então, 1A vai ser o fio laranja. Deu 18 ohms. Vou arredondar para 18. Vamos deixar marcado o vermelho e procurar um outro ponto que também tenha 18 ohms. Vai indicar esse outro lado bem aqui. No preto não deu. No cinza não deu. No amarelo apresentou 18 ohms. Então, 1B vai ser amarelo, já que a resistência entre o vermelho e o amarelo também deu 18 ohms. Então, entre o amarelo e o laranja, tem que dar quantos ohms? 36 ohms, aproximadamente. Uma ponteira já está no amarelo. Se eu colocar outra ponteira no laranja, apresentou praticamente 36 ohms, 35,5. Então, essa parte da bobina já está identificada. 1A é laranja, 1B amarelo. E esse vermelho bem aqui, que a gente usou como medida, é o comum deles dois. Vamos colocar agora no outro vermelho. E deixar separadinho eles, esse conjunto aqui. O vermelho, o laranja e o amarelo são um grupo. Então, colocando aqui no vermelho, se eu colocar aqui no preto, 18 ohms. Então eu vou dizer que esse 2B é a cor preta. Obviamente, quando eu colocar aqui no cinza, eu vou ter 18 ohms também. Então,
2A é o preto, 2B vai ser o cinza. Daqui para cá, 18 ohms. Daqui para cá, 18 ohms. Entre o preto e o cinza tem que dar 36 ohms. Vamos medir. A ponteira aqui já está no preto, no cinza. Vamos colocar aqui no preto agora. Praticamente 36 ohms. Confirmando a medida. Então já está tudo identificado. Laranja 1A, amarelo 1B. 2A é o preto, 2B é o cinza. E os dois vermelhos. Já bem separadinhos. Esse aqui, esse conjunto de bobina, essa bobina aqui. E essa aqui é essa bobina bem aqui. Basta agora alimentar e ver ela funcionando na sequência. Para fazer o motor girar, só precisamos lembrar que são 4 bobinas, 1A, 1B, 2A, 2B. Para girar no sentido anti-horário, tem que ligar 1A, depois 2A, depois 1B, depois 2B. Quem é o fio 1A? 1A é o fio laranja. Quem é o fio 2B? É o fio preto. Quem é o fio 1B? É o fio amarelo. Quem é o fio 2B? É o fio cinza. Basta então eu alimentar sequencialmente, colocando o menos no laranja, depois colocar o menos no preto, depois o menos no amarelo, depois o menos no cinza. E aí começar de novo. Que o motor vai rodar no sentido anti-horário. Colocando aqui a pronto-board. Os dois vermelhos são comuns. Eu vou colocar eletricamente no mesmo ponto. Ok? E aí, para ficar mais fácil, eu vou fiar eles aqui nessa sequência. No caso, é a sequência laranja, preto, amarelo, e por fim, a cor cinza. Os vermelhos eu vou colocar o mais da alimentação. E eu vou sair correndo assim com o menos. Coloquei no laranja. Ele começou a querer rodar. Preto deu mais um passo. Amarelo deu mais um passo. Cinza deu mais um passo. Sentido anti-horário. Laranja, preto, amarelo, cinza. Laranja, preto, amarelo, cinza. Laranja, preto, amarelo, cinza. Se eu quiser alterar para ele girar no sentido horário, basta inverter. Fazer, por exemplo, cinza, amarelo, preto, laranja. Cinza, amarelo, preto, laranja. Cinza, amarelo, preto, laranja. Pronto. A gente já tem agora, através desse menos aqui, a gente já tem um completo controle do nosso motor de passo. Só que a gente está fazendo isso aqui agora manualmente. Chega agora então a segunda parte do estudo, que é fazer isso aqui como? Usando o dispositivo eletrônico. No caso vai ser um drive de potência.